o Brasil e a sua população. Renato, para falar do próximo tópico, eu preciso fazer uma introdução aqui. Primeiro eu preciso Introduz, ainda bem que nós finalizar. somos bem distantes. Tu está em São Paulo, eu estou em Curitiba, então Eu pode introduzir à preciso vontade. Eu estou longe. terminar esse assunto que você começou e fazer o preâmbulo do próximo, né? Manda ver. Percebam vocês que as ações econômicas que o governo Bolsonaro toma, né? Elas são, embora o Paulo Guedes diga, né, que o governo Bolsonaro e Bolsonaro concorda que ele é conservador no costumes e liberal na economia, quando o Paulo Guedes diz liberal, ele não diz liberal no sentido que esses doentes mentais dos olavistas pensam, que é no sentido que o dinheiro vale mais do que o cidadão, né? Quando o Paulo Guedes fala em economia liberal, é economia baseada na economia de mercado, que é o quê? Eu negocio com todos os mercados que queiram negociar comigo, dentro das minhas condições. Lógico que nós vamos negociar, vamos chegar num meio termo que seja bom para mim, que seja bom para o mercado, e nós vamos negociar, né? Por que eu estou falando isso? É importante que vocês entendam isso, porque olha o que o Renato falou, o governo brasileiro ele está abrindo mão de receitas que ele prefere que fiquem na mão da nação do que na mão dele. Porque na mão dele, esse dinheiro vai ficar centralizado. Na mão da nação, esse dinheiro vai girar a economia e vai tornar a economia de mercado mais forte, mais sólida. Tá? Então, até uma sugestão para o Bolsonaro e para o Paulo Guedes, caso esse vídeo chegue até eles, eu sugeriria que eles mudassem o termo, tá? Porque eu não vejo essa economia que o Paulo Guedes pratica como economia liberal. Para mim, ela é uma economia cristã, a partir do momento que ela ampara o mais pobre. Né? Todas as vezes que o Brasil passou por situações difíceis nos últimos anos, que foram vários, a maior delas, sem dúvida, é a pandemia. Essa aqui também, do conflito lá, eu acho que também vai ser difícil, mas não acredito que vai ser tão difícil quanto a pandemia. O Paulo Guedes, que todo mundo falou que era um banqueiro sem coração, que estava interessado somente em dinheiro, ele, obviamente, com o direcionamento do presidente, pensou em maneiras de amparar o pobre, não com assistencialismo pelo assistencialismo, mas com assistencialismo que permitia o mais pobre se equilibrar e até empreender depois, se fosse do desejo dele fazer isso. Né? Então, eu entendo que a economia que a gente pratica hoje, que o governo Bolsonaro pratica hoje, não é liberal. Ela é uma economia cristã. Agora, antes de entrar no outro tópico. Quando o Donald Trump assumiu o governo americano, um grupo de republicanos ligados à família Bush criou um projeto que visava solapar o governo Trump, implodir o governo Trump de dentro para fora, impedindo que ele fosse reeleito. Porque eles não conseguiram impedir que ele fizesse as coisas que ele fez no governo, mas o objetivo deles era impedir que o Trump fosse ser reeleito. Tá?
E esse projeto ele recebeu o nome de Lincoln Project. Quem fazia parte desse projeto? Fazia parte do projeto um grupo de republicanos aliados a um grupo de democratas, aliados à grande imprensa, aliados às mídias, às big techs e às mídias sociais. E esse grupo foi trabalhando, e até que eles escolheram o resultado que eles queriam, que era a não reeleição do Donald Trump. Acho que isso todo mundo viu, né, que eles obtiveram êxito. Me parece que tem um grupo de pessoas querendo imitar isto aqui no Brasil. E em vez de adotar o nome Lincoln Project, eles adotaram o nome Brasil Profundo. E aí o Renato vai nos falar mais sobre esse Brasil Profundo, que quer nascer dentro de um governo que o presidente trouxe o patriotismo e os valores da nação à tona. E me parece que tem um grupo de pessoas que querem trabalhar nas profundezas. Conta para nós aí, Renato. Pois é, Sérgio, agora nós vamos entrar então num tema bem, digamos assim, espinhoso. Nós começamos esse tema ontem e vamos continuar hoje, tá? Eu coloquei como uma questão, uma pergunta, né? O Brasil é profundo? Por que eu coloquei isso como uma pergunta, um questionamento? Este nome, se vocês procurarem, dá um Google aí, Brasil Profundo. Você vai ver que tem inclusive um laboratório de pesquisas chamado Brasil Profundo, na universidade, não, no Instituto Federal da Bahia. Você vai ver que tem gente de esquerda que usa esse termo, Brasil Profundo. Você vai ver que tem que esse nome, ele, para a visão esquerdista, é daquele Brasil que estaria à margem, né? Eu queria só, Renato, fazer uma parte rapidinho, desculpa de te interromper, que eu acho que é importante a gente ler, porque assim, quando a gente fala de Brasil Profundo, a gente está falando, né? Brasil, aí o nome Brasil tem o lugar do Estado brasileiro, né? E o profundo é uma alusão ao Deep State, né? Porque esse pessoal gosta de copiar termos americanos, né? Então vamos ver o que a Wikipedia fala sobre Deep State, ou Estado Profundo. Tá? Abre aspas para o Wikipedia. Estado Profundo é o Estado dentro do Estado. É um Estado paralelo, é o termo de Estado paralelo usado para descrever uma situação política que acontece quando um órgão interno de um determinado país, como, por exemplo, as Forças Armadas, a agência de inteligência ou polícia, passa a não mais responder à liderança civil. Vou traduzir para vocês. Começa a criar grupos dentro do Estado, entranhado no Estado, e esse grupo começa a ter autonomia. E um dos sinais mais nítidos dessa autonomia é quando esse grupo constitui um braço armado paramilitar, que é o que esse pessoalzinho do Brasil Profundo ainda não conseguiu. O máximo que eles conseguiram foi milícias, né? Milícias digitais, MAVs, né? Que promove assassinato de reputação nas mídias sociais. Mas no mundo real, eles não conseguiram ainda, né, criar
um braço paralelo, né, do armado, que seria as milícias. Isso graças às nossas Forças Armadas, e é por isso que vocês com certeza veem esse pessoal falar com tanto ódio, né, com tanta repulsa das Forças Armadas. Porque, sem dúvida, são as Forças Armadas e a Polícia Federal que impede essas pessoas de terem um braço armado paramilitar. Então é por isso que eles odeiam tanto, né, as Forças Armadas brasileiras. Eles também não gostam da Polícia Federal, embora não fale abertamente, mas vira e mexe eles colocam a idoneidade deles em jogo, né? Principalmente quando a Polícia Federal toca nos queridinhos deles, né? Tipo Alan dos Santos, Bob Jeff e assim por diante, tá? No passado, esse grupo já conseguiu ter um braço armado aqui no Brasil, chamado CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Esse grupo entrou, se não me engano, não me lembro agora se foi na década de 30 ou de 40, eles entraram numa batalha contra grupos comunistas aqui em São Paulo, perto do Mackenzie, e várias pessoas foram feridas, né? Tem até uma celebridade aí que parece que o familiares dessa celebridade fez parte desse grupo, tá? E hoje, obviamente, ele esconde isso, né? Mas se vocês pesquisarem direitinho, vocês vão descobrir quem é. Facinho. Renato, por favor, continue. Então, eu estava dizendo que, para algumas visões esquerdistas, o Brasil profundo seria aquele Brasil que fica à margem, né, não do Estado propriamente, mas à margem das discussões, políticas indígenas, essa coisa toda. Mas este instituto que existe, este laboratório de estudos que existe, que é estruturado lá no Instituto Federal da Bahia, a ideia deles é a seguinte, é exatamente o que o Sérgio falou aí, tá? E eles têm uma linha de pesquisa em cima do seguinte, eu vou até ler aqui numa matéria que inclusive foi publicada na página do Sindipetro, veja só, sindicato, né? Bolsonarismo tem raízes no Brasil profundo, construído à margem do Estado. E que, pesquisadores do grupo de pesquisa Laboratório de Estudos Brasil Profundo do IFBA, do Instituto Federal da Bahia, apontam que bolsonarismo capitaneou um sentimento anti-institucionalidade. Então, é exatamente o contexto que o Sérgio deu aí do Estado profundo. E existem, inclusive, pesquisas sobre isso, de tentar mostrar que o bolsonarismo é um Estado paralelo, um Estado à margem do Estado. E aí surge, né, um instituto conservador liberal, e eu vou mostrar aqui uma reportagem, uma matéria que saiu aqui no Boletim da Liberdade, quando da criação desse instituto, que foi criado pelo deputado Eduardo Bolsonaro e pelo advogado Sérgio Santana. O Sérgio Santana trabalhou no MEC, tá? Ele foi assessor do nosso querido Boca de Farofa. Depois vocês vão ver a ligação de pontos. Isso é para vocês verem que aquela história de joio e trigo, né? Era conversa, né? O joio e o trigo continuam mais juntos que nunca. Lembram das briguinhas fake que a gente apontou, várias briguinhas fake da direita para tentar fazer essa do joio e trigo foi a mais contundente porque envolveu atores do Estado brasileiro, né, como Mário Frias, e atores que já foram do Estado, como Boca de Farofa.
tá? Agora, vejam só, eu vou pensar aqui, aspas para o Sérgio Santana. Nossa união aqui tem que corrigir um erro que ocorreu nesta eleição de 2020, que foi a comunicação, a organização. Ou seja, o Instituto Conservador Liberal foi rapidamente, já havia um projeto, mas ele foi rapidamente colocado em prática para tentar corrigir um erro da eleição. Ou seja, o Instituto é um instituto político-eleitoral? O que tem a ver a eleição com o conservadorismo / liberalismo? Em princípio, não deveria haver, porque se esse instituto se ele se propõe a... Depois, deixa eu só continuar que eu vou explicar isso com mais detalhe. Olha só, ele diz aqui também, aspas para ele, momento importante para o movimento conservador brasileiro é uma oportunidade para agregarmos em prol de algo maior. Vocês já ouviram isso, né? Vamos unir a direita, né? Então, agregar em torno de um algo maior, nós não estamos contra isto, jamais. É lógico que nós temos que unir forças por algo maior. Mas qual o algo maior que está em jogo? O que nós vemos dessa direita não é o Brasil, não é o patriotismo, não são as coisas do nosso país. Este é o ponto. Não a frase em si. A frase em si é maravilhosa, perfeita. Todo mundo concorda que nós temos que nos unir em prol do bem maior. Mas qual é o bem maior que eles estão pregando? A direita conservadora, que nós vemos na prática, ela se revela totalmente antagônica ao governo. Totalmente antagônica ao governo. Nós temos provas cabais dia após dia. É este o bem maior que nós temos que nos unir? Nos unir a quem ataca o governo, ataca o ministro, ataca o presidente? Não, né? Bom, tem outra coisa que eu queria grifar dele aqui. Olha só, não é uma ideia original, ainda continuando aspas para o Sérgio. Não é uma ideia original, pois muita gente já teve essa ideia, mas decidimos fazer. Aí ele diz o seguinte, ó, nós queremos copiar, eu falei ontem, inclusive, sobre isso. Nós queremos copiar e colar a Heritage Foundation. A Heritage Foundation tem um orçamento milionário e, com isso, eles entram na guerra cultural. Lá, o fim não acaba na próxima eleição. Ele é permanente. A gente quer transcender a questão da presidência do Jair Bolsonaro e dessa bancada de mais de 50 do PSL. Transcender. Esse será o nosso espaço para fazer livros, lançar cursos e, de repente, ter intercâmbio internacional na parte da liberdade religiosa e com universidades norte-americanas. Espera aqui, mas só fazer uma parte aí, Renato. Manda. Fazer livros, isso faz vocês lembrarem de alguém? De alguém que publica os livros de Olavo de Carvalho? El culo del pollo. E aí eles querem transcender através da educação. Quem é da educação, Renato, que vai liderar esse... Vamos ver, nós vamos destrinchar transcender do governo Bolsonaro através da educação. Vamos transcender essa criatura, usando o termo. Vamos chegar lá, Sérgio, vamos chegar lá. Aí ele mesclou duas ideias. Porque, assim, vender livros, lançar cursos e fazer intercâmbio, tudo bem. Mas o que tem isso a ver com transcender a questão da presidência e do PSL? Espera aí, eles querem fazer uma guerra cultural ou uma guerra política? O que está aparecendo aqui que é uma guerra política, travestida de guerra cultural. Guerra política pelo poder, e não por transformar o Brasil, botar um direcionamento para o país de uma maneira diferente daquela que nós temos vivido até então, que é o direcionamento da esquerda. Lembrando que quem utiliza intercâmbio cultural para fazer guerra política é o Partido Comunista Chinês, que aprendeu isso com os globalistas.
Vamos juntando os pontos, Sérgio. Tu vai ver como isso vai casar direitinho com o que nós vamos ver daqui a pouco. Aí é o seguinte, então, o que nós vemos aqui é uma boa um bom do envelope, né, de uma embalagem para presente, mas o fundamento aqui é a guerra política. É colocar no poder do Estado gente que comunga dessa visão. E mais, por que universidades norte-americanas? Lembram que nós falamos na sexta, desculpe, sobre um vídeo do Ernesto Araújo, que dividiu o mundo em dois, o bloco do mal, o bloco sino-russo, e o bloco do bem, o bloco capitaneado pelos Estados Unidos, que na verdade é o bloco globalista, isso ele não diz. Então, Estados Unidos sempre no top da crista da onda. Lembrando que as universidades americanas, em sua maioria, seguem a doutrina da escola de Frankfurt, né? Que estabeleceu uma roupagem mais, digamos assim, gramscista para o comunismo, e enxertado com aquela ideologia do bigodinho da Alemanha, e que é e que é patrocinada pela família Bush, uma das famílias globalistas das 5 famílias que eu citei ontem na hora do embarque. Olha que está tudo se conectando. Tudo se conecta, Sérgio. Agora, o que mais me chamou a atenção, não só o que mais me chamou a atenção, mas o que me causou muita espécie. Liberal. Por que eles usaram o termo liberal? Né? Segundo o Sérgio Santana, ele usou o termo liberal para fazer uma apropriação do termo e não deixar que ele, no Brasil, seja usurpado pela esquerda. Opa, como assim? Liberal? Nós vamos ver que não é bem assim. Sabe por que não é bem assim? Porque nós vamos ver gente como Adrilles, como Ana Paula Henkel, né? Como essa turminha, o Augusto Nunes, como essa turminha, apesar que Augusto Nunes é um jornalista, mas vamos contextualizar. Não é porque o presidente usa o pingos nos is que o Augusto Nunes é o fino da bossa bem acabado, tá? Essa turma toda é isentona. Essa turma toda não é conservadora. Então, eles pegaram o termo liberal e deram uma maquiada para poder encaixar essa turma toda aí. Porque se colocasse a pecha conservador, eles pulavam fora. Você não trazia Lembrando que essa conversa de que eles vão se apropriar do termo liberal, como se o termo liberal fosse novo, uma palavra nova que foi inventada agora, é uma mentira, porque ontem eu citei aqui Nathan Rothschild, cuja família controla as finanças do mundo há mais de 250 anos, falando de valores liberais. E valores liberais. Então eles querem apropriar o quê? O liberalismo tem dono. Então, Sérgio, olha só. Aí que tá. Aspas de novo aqui para o Sérgio Santana. Liberal hoje, lá nos Estados Unidos, é sinônimo. Eles sempre se reportam aos Estados Unidos. É impressionante. É assim uma subserviência cultural e mental assim avassaladora. Avassaladoras. Liberal hoje lá é sinônimo de esquerdista. Essa narrativa não pode funcionar. Se alguém hoje luta pela liberdade no país, contra o Estado totalitário e contra o roubo de algumas autoridades, são esses deputados federais do PSL aqui na Câmara. É a direita, é o movimento conservador brasileiro. Não existe governo mais liberal na história do que o governo Jair Bolsonaro. Já está usando o Bolsonaro aí. E os deputados do PSL quem são? Bia Beijos? Felipe Barros? Carlos Zambelli? Esses são conservadores mesmo, assim, na veia? Uhum. Vai vendo. Nosso nome é uma demonstração clara de que nós somos e do que nos orgulhamos. Liberais. Liberais. Tá. Então tá.
A minha visão é outra. Já falei para vocês o que eu penso disso. Mas vamos lá. Qual é o espelho deles? Qual é o espelho deles? É a tal da Heritage Foundation. Então, vamos dar uma olhadinha nela aqui. Eu peguei aqui um print da página deles. Vamos aqui dar uma ampliada aqui. Eu fiz só algumas... O que é uma Heritage Foundation? É um think tank, ou seja, um laboratório de ideias, um centro de pensamento, mas cujo objetivo é formular e prover políticas públicas baseadas nos princípios de livre iniciativa, governo limitado, liberdade individual, valores tradicionais americanos e uma forte defesa nacional. Eles atuam... E lembrando que eles usam o mesmo estratagema da esquerda, sociedade civil, para alejar a nação do poder armado, que são as Forças Armadas. Mas assim, eles não estão copiando esse modelo americano? Onde estão as políticas públicas desenvolvidas pelo Instituto? A gente não vê. A gente vê promoção de CEPAC, promoção do Brasil Profundo. Não vemos. Cadê as políticas? Depois eu vou mostrar uma outra visão disso aí. Mas olha só, eles defendem soluções políticas, não eleição. Aí vem a diferença daquilo que o Sérgio coloca lá. Eles defendem soluções políticas, mas não tem nada a ver com eleição. Políticas públicas, e eles atuam dentro dos setores do Estado americano para que essas políticas que eles defendem com viés conservador, elas sejam implementadas. Mas eles vão negociando, fazendo lobby dentro do Capitólio, por exemplo, com deputados de todos os matizes lá dentro. Tem deputado independente, deputado republicano, deputado democrata. Tem uma outra organização que também trabalha com soluções políticas, Open Society, Fundação Ford. O modelo é muito parecido, Sérgio. O modelo dessas entidades é muito parecido. A abordagem, o método de trabalho. Veja só aqui, ó. Se vocês pegarem uma instituição de esquerda, nos mesmos moldes, ela vai ter o mesmo formatinho. Mesmo formatinho, olha só. Fornecendo soluções, pesquisando, desenvolvendo, promovendo soluções inovadoras, mobilizando conservadores, unindo... Só que aí só muda o conservador por progressista, né? Unindo o movimento conservador para trabalhar em conjunto. Lembra? Unir a direita. Treinamento de líderes, né? Os congressos, os cursos, os livros... E tudo isso é o mesmo, todo esse modus operandi é exatamente o mesmo das instituições que são de esquerda. Olha só, veja só aqui, ó, isso aqui é importante. Ó. A Heritage trabalha para desenvolver soluções inovadoras para problemas que a América enfrenta. Empregos, proteção da segurança nacional, combate à pobreza, sistema de saúde. Ou seja, pegue uma entidade de esquerda e você vai ver as mesmas coisas. Aí eu pergunto para vocês, como é que a sociedade... Aí eu pergunto para vocês, como é que a sociedade civil, quando ele fala sociedade civil, ele está eliminando os militares. Porque não existe sociedade civil, existe sociedade. É composta de civis e militares, né? Como é que a sociedade civil vai prover soluções de segurança nacional? Criando um braço paramilitar. Vocês acham que a Ucrânia criou o batalhão Azov com que princípio? Esse aí. Que a sociedade civil precisava de uma solução de segurança nacional para a Ucrânia. Eu estou aqui querendo fazer um paralelo da maneira com a qual eles trabalham lá e o espírito que eles criaram aqui tentando copiar o de lá, só que na prática a gente só vê congresso, curso, venda de livro e projeto político de colocar o máximo possível de deputados e senadores alinhados com a mentalidade deles com o grupinho deles, na verdade, não com a mentalidade. Então, é totalmente dissociada a ideia da prática, né? E o modelo dessas entidades, tipo esses
think tanks aqui, eles seguem um padrãozinho. Vai olhar na esquerda, segue esse mesmo padrão, com as mesmas coisas. Ah, mas esse aqui é viés conservador. Quem garante? Que tipo de projeto que é feito aqui? É tudo muito genérico, muito etéreo, muito texto, muito conceito, muita... enche muitos olhos, mas tem que ver o que funciona na prática, né? E eu queria só pegar um textinho aqui, uma forte defesa nacional. O que é defesa nacional para os Estados Unidos não é para nós. É totalmente diferente. Mas vamos ver aqui mais para frente, que eles têm um outro braço aqui, que é a Heritage Action, tá? Que é o braço operacional, o braço que faz acontecer. As políticas vêm da Heritage Foundation e elas são implementadas via lobby, porque lá funciona o lobby, né? Via lobby dentro do Capitólio, dentro do Legislativo, tá? Sempre com esse foco aqui, ó. Ideias conservadoras na realidade do Capitólio, ou seja, implementar essas ideias conservadoras lá, né? Sempre com foco da livre iniciativa, do governo limitado, liberdade individual, valores americanos tradicionais e uma forte defesa nacional. Vocês estão vendo como o discurso deles aqui é o mesmo? Só que eu não vejo eles falarem muito em governo limitado, não. Pelo contrário, o que eu vejo muito conservador falar aí e querer é carguinho no governo. Todos eles têm carguinho no governo. Tentaram tomar o MEC de assalto. Cadê o governo limitado da direita, nossa direita conservadora? Não tem. Liberdade individual? Sim, qual é a praxis deles? Discorde de um conservador, ele te bloqueia ou te ofende. Isso é liberdade individual? Isso é liberdade individual? E você discordar num bom termo. Eu fui bloqueado por praticamente toda a direita. E aí eles pedem para os MAV te atacar, eles não só bloqueiam, eles pedem para os MAV. Não só bloqueio. Isso. Veio uma horda de MAVs e de perfis fakes te atacar. Isso é liberdade individual? Liberdade de expressão? Ou seja, a prática deles é totalmente avessa ao discurso, né? Então, é mais ou menos isso, só para não perder mais tempo. Depois vocês têm os links aí na descrição do vídeo. Tá? Vamos lá. Bom, eu queria fazer um paralelo aqui sobre o Getter. Né? Eu vou mostrar aqui uma thread de um camarada que é... Sabe por que eu penso o Getter sempre? Porque o Getter é a plataforma desses caras. Eles todos estão no Getter, eles difundem o Getter como uma plataforma livre, uma plataforma conservadora, uma plataforma de apoio ao Donald Trump. Então, vamos lá. Eu agora vou mostrar uma coisa que eu já falei, certo? Mas agora eu vou mostrar um cara que fez. Esse cara, procurem depois o nome dele, ele é um cara que trabalha com uma instituição relacionada com defesa nacional, tá? Então, não é um cara... Não é um neófito, tá? Ele mostra evidências, ele mostra dados, ele mostra fatos, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Onde é que está aqui? Deixa eu ver aqui, que eu acho que não abriu. Tá, agora abriu. Esse camarada aqui, ó, J. Michael Waller, ele fez uma threadzinha simples, né, mostrando quem está por trás do Getter. Então, veja esse senhor aqui, oriental, né? Ele é um bilionário chinês. Neste vídeo aí, ele fala, CCP aqui que vocês estão vendo, é o Partido Chinês, tá? É o Partido Comunista Chinês. Em inglês, né? A sigla em inglês. Ele diz o seguinte, deixa eu, cadê aqui a... Vamos traduzir aqui para o português que fica melhor. Eita, não está traduzindo? Por quê? Ei, Google, qual é a sua? Não, tudo bem, vamos lá. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, ele é foragido dos Estados Unidos, da China. Ele é algoz, entre aspas, do Xi Jinping, né? Um cara
inimigo do Xi Jinping. E veja só, ele disse o seguinte, que 99,999% dos membros do Partido Comunista Chinês são bons. São gente Bom boa. pra quem? Olha só. Que Bom pra coisa quem, maravilhosa, né? Então, Mas e espera aqui aí, ele fala, o e Renato, eles espera aí que estão eu tô com atrás. dúvida. Espera aí que eu tô com dúvida. Bom, uma pessoa boa, né, significa que ela tem sentimentos bons, né? Sim. E por que de 2019 para cá o Xi Jinping teve 6 tentativas de assassinato pelos opositores dele, já que eles são bonzinhos? Pois é, né? Veja só. É isso aí. O nome dele é Guo Wengui. Só que ele usa o nome americano, Miles Guo. É o mesmo cara. A senhora que está conversando com ele nesse vídeo aqui, né, a Wang Yanping, ou Ivete, o nome americano, ela é membro, né, do Partido Comunista Chinês, né, e ela destinou em contrato, ela assinou um contrato de $1 milhão com quem? Steve Bannon. Olha que lindo. Steve Bannon é o cara que está por trás de toda a direita americana. Amigão do Gengivão. Gengivão tem foto com Isso. ele. O Eduardo tem foto com ele. Visitou o Steve Bannon. O Steve Bannon teve. Ele era amicíssimo do Olavo de Carvalho. Aí eu pergunto para vocês. Aqui, o Fábio Faria tentou entregar o Brasil para a China. De tudo quanto é jeito, segundo eles, né? Através do 5G. Mas eles não E falam nada. atrapalhou o negócio deles de entregar o Brasil para os globalistas americanos, né? Então, Ah, então, entendi. olha só. Esse camarada, esse Miles Guo Wengui, ele tem 2 estatuetas, já comentei isso para vocês, mas aqui tá aqui, ó. A gente mostra a cobra, a gente mata a cobra, mas mostra o cacetete que derrubou a bicha. Então tá ali, ó, uma estatueta com as cores da bandeira chinesa, a estatueta americana e ambas com o que na mão? O livrinho vermelho de Mao Tse Tung. Mas todos os membros, 99% são bons. Aqui, ó, uma foto mais próxima. Olha o livrinho de Mao aqui. Isso aqui é um atentado à liberdade americana. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um vilipêndio a um dos maiores símbolos, um dos maiores símbolos americanos. E passa batido, Equivalente a ninguém fala escrever nada. o nome do Olavo de Carvalho no livro dos heróis da pátria, né? Exatamente. É bem lembrado. Sabe? Então, olha isso. Crianças, eu acho melhor vocês pararem com essa brincadeira de Brasil profundo, porque nós só estamos começando. Nós vamos trazer vocês para a superfície. Olha só. Olha aqui, ó. Bannon e Abortem essa brincadeira aí. o Tô Steve avisando. Bannon, direita americana, né? A super direita americana, conservador pra caramba. Como um conservador americano se depara com a estatueta da liberdade, com o livro de Mao na mão e uma outra estatueta da liberdade com a bandeira, vestindo a bandeira chinesa? O que é isso, minha gente? Isso é uma excrescência, isso é um absurdo completo. Mas eles não falam nada, porque o Steve Bannon é o ícone máximo que norteia os rumos da nossa direita aqui, que é o ícone máximo, amigão do Olavo de Carvalho e da caterva dele. Tá? Então, assim. E aquela águia negra ali? Aquela águia negra. Eu não consegui encontrar a águia negra com o penacho vermelho, né? Não seria a águia americana tomada pela China? A cabeça da águia americana pela China? Não, a águia negra é uma águia que existe na Alemanha. E ela fazia parte do símbolo de um.
Ah, Um pois é, bem, certo bem lembrado. rapaz do bigodinho. Vocês Rapaz, não ficarão nas profundezas. Nós vamos trazer vocês para a superfície. sabe Aviso quem... que a gente dá para vocês. Abortem essa brincadeira. Olha só, deixa eu mostrar uma outra matéria para vocês aqui, rapidinho, que essa aqui é só para mostrar a bagaça aqui, rapidinho. Olha só, aqui traduziu, ó. Jason Miller, ele é simplesmente o CEO do Getter, tá? O app Trump World, ou seja, um app mundial que é apoiador de Trump, é financiado pelo bilionário chinês. Esse cara aqui, esse Guo Wengui aqui, ele botou dinheiro, e botou dinheiro de uma fundação da família dele. Todo mundo Mas sabe que aí, é bilionário. Renato, mas aí o Trump Lover fala assim: não, mas se ele é conselheiro do Trump, ele é confiável. Então vamos lá. Então, Vocês aí já ouviram falar no Jared Kushner, né? Genro do Donald Trump. Pois o Donald Trump escreveu no livro dele, se vocês quiserem, vocês comprem, e dizendo que o Jared Kushner ele era mais leal ao governo de Israel do que ao Donald Trump. Então, Donald Trump também tem o dedo podre para escolher as pessoas nas quais ele confia, tá? Então, você, Trump lover, cuidado. olha só. Aí esse chinês aqui disse que foi a fundação da família dele que deu o start aí no Getter, né? Que bacana. Olha só ele e o Steve Bannon. Mas esse chinês é chinês do bem, tá? Não é um chinês. O problema é o Fábio Faria. O Fábio Faria não presta. Ele entrega o Brasil para a China. O chinês bom mesmo, esse cara Esse aí. aí, é que É o nem chinês bom. o general bom é o Mark Miller, o marvado é o Mourão. É, malvado é o Mourão. É isso aí. Dá para entender um negócio desse? Agora eu vou mostrar um negócio para vocês bem legal que vocês vão assim achar bem, bem bacana. Olha só. Quem é que foi agraciado com um prêmio do Getter? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Quem será? Vamos abrir aqui a janelinha. Olha lá, ó. Freedom Fighter of the Year, Brasil. Alan dos Santos, o lutador pela liberdade, o O lutador pela lutador das prêmio de lutador maletas. pela liberdade do ano no Brasil, Alan dos Santos. Tô até O Alan dos emocionado. Santos, amigaço do Steve Bannon. Tá lá. Tá lá. Mas olha só, o maior pesadelo do Partido Comunista Chinês, Miles Guo. Olha só, o chinês, maior pesadelo Mas se do Partido Comunista Chinês. 99% do Partido Comunista Chinês, que tem 100 milhões de pessoas espalhadas pelo Então, mundo, é bom, como é que o maior pesadelo é ele? Pô? Não pode ser, cara. Né? Agora vem o seguinte, olha só, o homem, o mito, a lenda, Steve Bannon. Só pode ser piada um negócio desse, né? Só pode ser piada. Só pode ser piada. Só os cupinchas. Só os cupinchas. É mole, gente. É mole. Tinha que mostrar isso para vocês, porque não dá para ficar sem vocês verem essa maravilha. Bom, vamos agora ao que interessa. Vamos lá. Brasil Profundo é um evento patrocinado e organizado e realizado pelo Instituto Conservador Liberal, né? Vamos ver quem toca esse evento maravilhoso? Tô Vamos lá. ansioso, tô ansioso.
Vamos lá, vamos ver quem é a galera que tá. Olha Vamos só, vamos trazer lá. à tona. Vamos Vamos trazer à trazer à tona aqui, ó. Vamos lá. tona ao Brasil profundo. Tá. Nicolas Ferreira, figurinha carimbada. Gilberto Catani é um deputado estadual do Mato Grosso. Não sei muito bem qual é a ligação, mas se tem ligação com esse pessoal, né? O pessoal do canal Hipócritas, que está sempre envolvido nessas Tem tudo paradas a aí, né? ver. Tem né? tudo a ver com a Inclusive, proposta do Brasil profundo. Fizeram um vídeo muito legal com o Bob Jeff há um tempo atrás, ó, massa demais. Felipe Pedri, ou Pedri, não Bob sei. Jeff é aquele que queria que o Bolsonaro metesse o pé na porta, Exatamente prendesse ele. todo mundo, fizesse mais Exatamente ou ele. menos o que eles estão reclamando que o Putin está fazendo na Ucrânia? Exatamente. Ah, entendi, Esse entendi. mesmo. Felipe Pedri, ou Pedri. Esse cara, ele é secretário do audiovisual, tá? Essa secretaria fica onde, Renato? Fica na Secretaria Especial da Cultura, né? Nós temos dois possíveis candidatos aí, né? Que Mas vem espera do. aí, a Secretaria da Cultura é aquele que o fundador do Instituto Conservador Liberal disse que era o trigo que estava se separando do joio? É esse? Esse mesmo. O joio Ah, seria o boca de farofa. E o trigo isso. seria a outra ala, que é a ala que está aqui, ó. O trigo é essa ala aqui, ó. É a ala do Instituto. Entendi. Esse é Ana o Caroline trigo. Campagnolo, Olavista. Aquela Tá? que pagou 200 mil, né? O É advogado pro, dela, o é para nosso dinheiro. uma entidade aí de cavalos, né? E que Aham. o advogado dela preside. Está enrolada com o Ministério Público com isso. Não vou culpar ninguém, não quero fazer juízo de valores, vai ser Tá. provado, mas está enrolada. Tá? Entendi, Aí tem uma. entendi, Aqui, ó, tem o entendi. CEPAC, ó, essa figurinha do Só meio aqui, ó. gente boa, só gente boa. Olha quem está reunido no CEPAC aqui, ó. Ana Campagnolo, Ana Paula Henkel, Caroline Detone e Fabiana Barroso, nossa querida Fabiana Barroso. Tati Cabelo. Carla Sobrinha do Luiz Zambelli, Barroso do STF. é, Tá. Entendi. Carlinha Zambelli, tá aqui também. Ana Paula A Henkel. deputada que Olha, foi para. Peraí, calma, cara, que eu quero entender, Renato. Quero entender. Se eu sou lentinho, sou devagar, quero Sérgio, entender. aqui nós vamos, não, vamos ficar Carla 4 horas Zambelli é falando aquela disso, vai deputada trocar. que foi para a China. Antes de sentar na cadeira dela de deputada, ela sentou em algumas coisas lá na China, é isso? É, é isso mesmo. Ela é um bando de gente, né? Tá. Que Bando de tem gente. alguns YouTube de estimação. Agora ela tá com um casalzinho de YouTube de estimação, né? Uma menina É, que isso tem a mesmo. boca grande, que aparece nas fotos, e E um tem um rapaz, certo tiracolo aí, moço rapaz, tiracolo. isso, rapaz que o Gustavo, né? É, Gustavo tá, Gaia, tá, entendi, entendi. gaiada. Isso. Ó, Ana Paula Henkel, que todo mundo sabe que é morista, não mudou nada, é morista, assim como o Adriles, que também participou desse evento. Bernardo Kister, aquele que coletou uma graninha de uma galera para fazer um filme e até hoje a graninha não apareceu, o filme muito menos. Será que Tá? tá na profundeza o filme do É, Brasil o Profundo? filme deve ser Brasil Profundo. Entendi. Cristina Grêmio, hoje uma das ícones aí da Jovem Pan, sabemos como é que é, né? A Cristina Grêmio, ela tem a origem dela na Globo, é da A Jovem turminha da Lava Pan. Jato, Lava Jatista aqui de Curitiba, né? Morista também, Só né? gente boa, só gente boa. Felipe Barros, bom, esse foi a estrela do show, porque na verdade, para mim, a minha sensação que ficou é que este evento foi criado para fazer campanha ao governo do estado do Paraná para Felipe Barros, porque ele apareceu em várias. Lembrando que é uma prática, né, do Estado profundo, né, promover pessoas que o representem no executivo, né, seja no Sim, governo, seja na presidência da República, né? pois é.
Felipe Barros, então, aí o Felipe Barros apareceu, disse que tem que defender o presidente Bolsonaro, trouxe a esposa, os filhos vestidos com a camisetinha amarela Meu Partido é o Brasil, uma festinha bem a caráter aí. Nós estamos sendo críticos e irônicos porque isso nos incomoda. Nós estamos vendo campanha política aberta disfarçada de guerra cultural. Está passando uma imagem de bonitinha de que nós estão ocupando espaço baseado no modelo americano, mal copiado e não realizado, tentando levar... você não vê aqui, nesses movimentos, nenhuma brasilidade, nenhum sentimento de Brasil. Você não vê o Nordeste, você não vê a cultura do Brasil, não vê. Não vê. Só vê palestrinha de gente falando sobre filosofia, política, conservadorismo e blá, 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 e blá, blá, blá. Aí tem, no CEPAC, teve a nossa querida tia Bobalhei, né? Te desatualizei, né? Eu já gostei dessa menina quando eu era neófito na coisa, ainda gostava dela, ainda por cima, né? Admito minha fraqueza. Gostava, fraqueza no sentido político, tá? Não confundam. Olha aí o Bernardo Kister de novo aí, ó. Olha o presuntinho aí outra vez, a charuteira. Vamos lá. Esses não estavam, porque essas imagens foram tiradas do Instagram, tá? Do Instagram, mas volta na outra página. E esse rapaz aí? Esse aí é o dono do instituto? Eu pulei propositalmente. Não, eu quero falar desse rapaz aí. Esse rapaz, eu quero saber quem que é ele, pô. Eu sei. Mas ele esse aí é o fundador do instituto? É ele e o Sérgio. É o rapaz que acha que vai brincar aqui no Brasil de Estado Profundo? Ele vai conseguir fazer a brincadeira que o Olavo do Carvalho não conseguiu fazer e na década de 90, que Getúlio Vargas não conseguiu fazer em 1932? Quem esse menino pensa que ele é para ele conseguir fazer a brincadeira que nenhum desses conseguiram fazer aqui no país? Criar um Estado profundo aqui dentro. Então, Sérgio, o que nos causa espécie é que a gente vê que esses caras eles estão com um projeto de longo prazo para tomar o país. Para tomar o país, e a gente vê... Esse menino, inclusive, ele teve um voto, né? Teve uma personalidade política a qual eu respeito. Sim. E que não é o Donald Trump, porque eu acho que ele pensa que a pessoa de qual ele tem um voto, que ele pensa que é 1 milhão, mas é o Donald Trump. Pois eu vou falar para esse menino que não é o Donald Trump que votou nele. Pois é. Mas até porque o Donald Trump ele parou no segundo escalão das famílias que mandam no mundo. Enquanto a pessoa que votou nele, que por infelicidade tem o mesmo sobrenome que ele, luta bravamente junto com o povo brasileiro contra os Rothschild, contra os Rockefeller e contra os Morgan, que são respectivamente dono da economia mundial, da guerra bélica mundial e do ouro mundial, respectivamente. Moleque. É essa a definição que eu tenho para esse rapaz. Continua. Outras personalidades que abrilhantaram o evento. Adrilles Jorge. Adrilles Jorge rasga uma seda fantástica para o Moro. Morista de carteirinha. Por que vocês acham que eles colocaram o nome desse instituto de liberal? Vocês acham que se colocasse conservador Adrilles Jorge ia estar aí? Ele mesmo ia fugir. Não, eu não quero ser conservador. Mas quando botou liberal, aí ele ficou confortável em sentar lá na cadeirinha, né, e fazer a palestrinha dele. Fernando Conrado é um cara inteligente, tem um bom conteúdo, mas paga por ser da turma, tá? Então tem algumas coisas boas, mas é um outro cara ligado a essa ala. Ele também participa muito do Brasil Paralerdos, né, como muitos dizem por aí, e então é outro cara que palestrou lá. Paulo Briguet. Paulo Briguet é um olavista de carteirinha do Brasil Sem Medo, né? Fez uma palestra e eu cortei um vídeo dele, uma parte do vídeo dele, onde ele diz o seguinte, ele mostra a foto dele de petista,
dizendo, esse cara aí não existe mais, esse cara aí era sindicalista, era petista, era revolucionário, era não sei o quê, mas passa outra foto. Ele fala assim, passa outra foto. Aí aparece o Olavo de Carvalho, apoiado numa pilha de livros de autoria dele, e ele diz, essa foto, quase que chora, né? Esta foto. Aí ele aponta para a foto assim e fala, Olavo salvou minha vida. Vocês nunca ouviram isso, não? Vocês já não ouviram isso aí, já? Todo o olavista diz que Olavo salvou a vida dele. É impressionante. Parece assim, sabe aquela seita? O guru, ele salvou minha vida. Eu estava nas profundas do inferno e fui salvo pelo Olavo de Carvalho. Gil Diniz, deputado estadual de São Paulo. Daniel Silveira, outro figurinha carimbada, outro conhecido cara que como Dani China, né? Dani China, esteve na China junto com a Zambelli, tudo bonitinho. Aline Sleutz também é uma deputada federal aqui do Paraná, e ela solenemente olhou para o Daniel e falou assim, gente, o Rio de Janeiro precisa do Daniel Silveira no Senado. Gente, vem cá, esse pessoal não é bolsonarista, não? Bolsonaro não falou nada ainda sobre o Senado no Rio de Janeiro. Eu falei São Paulo? Acho que falei São Paulo, né? No Rio de Janeiro. Bolsonaro já falou alguma coisa sobre o Senado no Rio de Janeiro? Por que deputado bolsonarista está fazendo campanha, dito bolsonarista, está fazendo campanha para um cara que nunca foi citado pelo presidente como possível nome dele para o Senado no Rio de Janeiro? Gente, esse movimento que estão fazendo, eles estão impondo candidatos à revelia do presidente. Observem isso. Maurício Costa, o cara que criou o movimento Brasil Conservador, outro da turma. Sérgio Santana e o Otávio Facuri. Mas peraí, calma, que eu sou lentinho, eu quero entender. Esse movimento conservador aí não foi o movimento com o qual aquele menino que você mostrou ali, que tem o mesmo sobrenome do presidente da República, ele rompeu? Não, aquele foi o movimento conservador de São Paulo. É o outro, aquele que era o antigo direita de São Paulo. Esse é o movimento Brasil Conservador. Aquele é só o movimento conservador. Tá. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Então, aqui mais personalidades. O André Fernandes, aquele cara que fez não, mas vota lá nos nomes lá. Vota nos nomes lá, que tem um nome lá que a gente precisa dar atenção para ele. Eu tenho que falar de uma... Eu quero esse último aqui, ó. Pula esse Sérgio Santana, que pra mim não interessa. Eu quero falar desse último aqui. Eu vou falar dele. Nós já falamos ontem. O cara, presidente do PTB, partido de quem? Do homem que implantou a única ditadura, sistema totalitário que teve no Brasil. Getúlio Vargas. A história não será apagada e eu não vou deixar de citar a história aqui nesse canal. Partido PTB, partido do maior ditador que teve neste país, senhor Getúlio Vargas. A história não será apagada. Não vou deixar. Aliás, Sérgio, o Adrilles é filiado ao PTB, tá? Se filiou ao PTB, vai concorrer. É a história. Eu estou citando aqui a história. A história precisa ser lembrada nesse país. Ditador esse do qual o senhor Luiz Inácio se orgulha e quis ter a mesma denominação dele, pai dos pobres. Prossiga. Olha lá, de novo, os mesmos nomezinhos, né? Nicolas Ferreira, Gilberto Catani, André Fernandes, aquele que fez um vídeo depilando uma região onde o sol não bate, né? Carlos Nadalim e Ilona Bexquerrazi. Esse nome aqui, Ilona Bexquerrazi, nós vamos comentar a miúde daqui a pouquinho, já. Paulo Chuchu, vereador lá acho que é de São Bernardo, né? Se eu não me engano. Aqui eles têm uma foto do Holodomor, do Stalin, não sei o quê. Rafael Nogueira, que foi presidente do... Ele mudou de função agora. Mas por que essa foto aí do Stalin aí? Por quê? Eu não sei, eu não abri, não sei. Tá no Instagram deles lá e eu não...
Eles estão fazendo alguma... Será que é alguma apologia à matéria sobre o Ucrânia? Holodomor. Não sei, não posso dizer porque eu não abri. Tá. Eu vou ficar te devendo. Deixa a Ilona Bex-Guerrazi para daqui a pouco. O Rafael Tá. Nogueira, né, que era... me falhou agora, ele era da gestão dos museus, e eu não lembro exatamente o nome do órgão, me falhou a memória aqui, mas é um cara também muito inteligente, um intelectual e tal, e é o mote desses caras, né? A intelectualidade da esquerda. Aí, da direita. Tarcísio participou do CEPAC, beleza, sem problema. Aqui também, o Brasil Profundo foi realizado no ano passado no Mato Grosso, tá? Então, inclusive o Magno Malta participou. Ricardo Salles, né, figurinha carimbada aí da direita, da chamada direita brasileira, né, que agora é conservatoque retal. Ernesto, né, o desonesto. Desonesto refugo. Refugo. É amigaço desses caras, amigaço. Aliás, a tese ontem, a tese da palestra do Otávio Facuri, está muito calcada na tese desse cara aqui, né? Dos blocos, o bloco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é só influenciado. Os Estados Unidos, ele é puro, perfeito. Mas e acabado. Que Estados Unidos, o Renato? Que Estados Unidos? Não, esse é o Trump, na verdade. Que Estados O Unidos? Deus deles é o Trump, não é os Estados Unidos, é o Trump. Não, mas eles falam, agora interessa para eles falarem que é os Estados Unidos, né? Não sei por quê. Não sei por quê. Ou será que eu sei? Será que porque eles estão querendo vender uma colônia de férias para o grupo que patrocina o atual presidente dos Estados Unidos? Porque eles sabem que a vida desse pessoal em breve estará difícil lá nos Estados Unidos. Ives Gandra, grande constitucionalista, mas de conservador não tem nada. Paulo Figueiredo, aquele que disse na cara do filho do presidente que não era bolsonarista, mas vive frequentando o meio conservador, né? Porque é outro que não tem conservador. Será que ele disse para um bolsonarista que ele não era bolsonarista? Não sei. Não, ele disse para o filho do presidente que não era bolsonarista. Então, mas será que ele disse para um bolsonarista que ele não era bolsonarista? Tem minhas dúvidas. É difícil definir o que é bolsonarista hoje em dia, porque tá complicado. Tem minhas dúvidas. O Tarcísio também teve nesse evento aqui, é o do CEPAC, né? Então tá aparecendo aqui também de novo. Augusto Nunes, né? Sabemos, né, do Augusto Nunes, tem feito um papel bacana ali no Pingos nos Is e tal, mas sabemos o alinhamento dele, né? Esse Eduardo Verasteg eu não conheço. E olha quem aparece aqui, quem esteve no CEPAC. Aliás, a turminha aqui, ó, com o Donald Trump Jr. na frente, né? Aí eles vão à loucura, né? Trazem o filho do Lourão, filho do Laranjão, e aí, pô, a galera derrete Traz o Laranjinha, os caras piram. Isso aí. Entendi. Bom, vamos falar dela. Ilona Bex-Guerrazi. Eu já falei ontem, mas agora aqui eu estou mostrando com riqueza de detalhes. Ilona Bex-Guerrazi. Quem foi Ilona Bex-Guerrazi? Quem é Ilona Bex-Guerrazi? 10 anos Fundação Lehman. 10 anos Fundação Lehman. Ela disse numa entrevista que foram 15 anos. Numa entrevista lógico, uma entrevista a... Para quem não sabe, o Lehman é o representante da Open Society para assuntos relativos às Américas, né? Vamos dizer assim. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse aqui é o logotipo, ou o brasão, do Instituto Conservador Liberal. Vem cá. O Instituto Conservador Liberal não é para transformar o Brasil, dar um rumo... Mas esse não é o símbolo do Império? Ou não faz alusão ao Império? Olha, aqui eu não sei o que eles quiseram transmitir, mas aqui tem mas com certeza não é nada ligado à República, né? Não. Porque eu não estou vendo nenhuma alusão à República Brasileira aí, né? Eles vivem de passado, Sérgio. Esse é o ponto. Eles querem restituir o Brasil às suas fundações.
Eles nunca falam na República, eles tentam maquiar o instinto monarquista deles com o conceito de as fundações do Brasil, valores ancestrais, ou seja, tudo em conservador Engraçado que liberal. a principal monarquia do mundo, né, responde à família globalista dos Rothschild. Para onde será que esse pessoal, esse Brasil profundo, quer levar o Brasil, hein? Olha só, Mas vamos falar mais dessa menina aí, essa menina aí. a indutora da política de educação do Instituto é essa senhora aqui. Ilona Mas essa Bettenhausen. senhora, ela não tinha um cargo importante no MEC quando tinha Vamos lá mostrar. Olha um o certo comentário. Não ministro? gostei, ela é globalista. Então tá, E é vamos lá. verdade, e é verdade. 10 ou 15 anos, Fundação Lehman. Ela diz na entrevista lá pelas tantas de que, nossa, eu saí do Instituto Lehman, da Fundação Lehman, porque eu estava virando uma madre superiora, porque eu estava apenas deixando passar projetos bem estruturados, estava vetando muito projeto, estava querendo colocar o hino nacional, ou seja, estava se cacifando para ser conservadora, para ir para o governo? Aham. Olha só. E como todo globalista, estava confundindo patriotismo com ultranacionalismo. Então, Entendi. olha só. Ela é nomeada em agosto de 2019, na gestão de quem? Olha o nomezinho lá, Boca de Farofa, né? Mas Ela é peraí, que eu sou lentinho, preciso entender. Mas Perdão. esse aí não é o joio que É o joio. o rapaz lá que tem o mesmo sobrenome do presidente disse que estava separando do trigo, que era ele? Então. Vem cá, esse cara aqui não disse que lutava contra os oligopólios, contra os Isso. grandes da educação? Não, ele falou que lutava contra os Lehman. Ele falou isso, inclusive. Sim, inclusive o Lehman, ele citava Lehman na história. Aí ele Isso, traz uma isso. Lehman para dentro do ministério. Primeiro ela entrou aqui, ó, olha só. Primeira comissão dela foi, ela foi pesquisador para compor o painel de especialistas da Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências. Essa mulher, vejamos, nada contra o currículo dela, muito pelo contrário, ela é do métier, ela é da área, tá? Nada contra a capacitação dela. A questão aqui é que é a contradição. Mas espera aí, Renato. Só para O concluir, ministro. Fala. É a contradição de quem se diz conservador e bota alguém do meio globalista no governo. É isso. Mas espera aí. O ministro Milton Ribeiro não pode conversar com a Tabata Amaral. Não. Porque ele é traidor. E esse outro ministro aí que trouxe uma representante do Lema para dentro do governo, esse é bom. Esse é bom. E ele ainda deu dinheiro para um deputado, um vereador petista em São Paulo. O marvado é o Milton Ribeiro. Entendi. Olha só. Então, aí, em abril, ela é nomeada como secretária de Educação Básica do Ministério da Educação. Certo? Bom, ela é exonerada em agosto de 2020, quando o ministro Milton Ribeiro assume. E nós vamos ver já, né, o que aconteceu. Depois, essa senhora, vamos lá, tem umas coisinhas interessantes para falar sobre ela. Essa senhora, ela é prima. Se fosse só isso, não haveria problema, tá? Mas ela é prima de nada mais, nada menos do que de o Gregório do Vivier. Quem conhece o humor brasileiro, o Gregório do Vivier é um esquerdista retinto, né, que fez uma matéria dizendo que o MST é a maior maravilha do mundo, uma harmonia, uma paz, uma coisa maravilhosa,
e a sua prima era do governo brasileiro, tendo o histórico que ela tem. Bom, ela também, né, tem um blog, né, o blog... Peraí, deixa eu... Entrei aqui. O blog Exequi, ou Ezequi, vou compartilhar com vocês aqui. Vamos lá, blog Exequi. Olha a abertura do blog, né? Já está remetendo a uma questão, ela explica ali, dá uma ginástica mental e tal, mas a imagem é de uma mocinha loira com um mocinho negro, né? Ou seja... Teoria globalista é comunista da crítica racial. Exatamente. Leiam. Ela dá uma mistureba aqui, né, para não dar na cara a real intenção. Olha só aqui, ó, posts recentes, coluna da direita aqui, ó. Não seja um inocente útil, ministro Milton Ribeiro. Quem será que gostaria de ver a Ilona fora do MEC, da Secretaria de Educação Básica? O MEC sob nova direção. Quem não gosta? Tá? Isso aqui eu acho que ela está falando até do Weintraub. Mas olha só, eu não abri aqui. Deixa eu ver se é disso ou não. Aqui, ó. É do Weintraub mesmo. A novidade é que termos um ministro que resolveu enfrentar o problema. Que problema que Farofa resolveu enfrentar? Só discurso. Só falácia. Da boca para fora. Com lema dentro do governo. Ele resolveu enfrentar o problema. Governo, tá? Outra, entendi. A primeira redação da era Weintraub ninguém esquece. Pera lá. O que um braço direito do joio está fazendo no instituto que o rapaz ali disse que estavam separando o joio do trigo? O que ela faz no instituto? Eu sempre fiquei na dúvida, né? Quem era o joio e quem era o trigo, né? Pois é. Eu sempre perguntei isso. Especialistas em educação temos aí aos montes. Mas e veja só, digamos, entre aspas aqui, o sócio do instituto também foi assessor do mesmo chefe dessa mulher aí, dessa senhora aí. Entendi. Entenderam? Então, deem uma lidinha nesse blog, tá o link na descrição. Outra coisa que eu queria dividir com vocês é o seguinte. Essa senhora, deixa eu botar aqui, esse aqui é legal. Essa senhora... Não está querendo abrir? Abriu. Esta senhora, ela foi muito bem avaliada por sabe quem? Ciro Gomes. Ciro Gomes, olha só. Ciro Gomes, que é do PDT, partido oficialmente ligado ao Partido Comunista Chinês. Foro de São Paulo na veia. Foro de São Paulo também. Sim. Olha só. Entendi. Isso aqui foi uma entrevista que o Ciro deu, né, numa televisão, e eles relataram os pedaços aqui. Olha só. Existia ali uma ideia do tal do Renato Feder, que era secretário de Educação aqui no Paraná, dele ser ministro, né? Aí, lógico que nem ia ser ele, mas, né, tentaram levantar esse nome, demonizaram este nome para que caísse em alguém deles, ó, Sérgio Santana, né? Ou Ilona Petsterrazi. Aí o que o Ciro diz? A Ilona é muito capaz. Eu não sei o que deu na cabeça dela para estar no governo Bolsonaro. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas, em nome da educação, não é possível mais que a gente continue a fazer os desastres que Bolsonaro está fazendo. Quer dizer, aspas para o Ciro Gomes aí, né? Mas tem mais. Ó, ainda mais sobre Ilona. Ela é membro de uma equipe que eu ouço todo mundo, da equipe dela. Meu esforço é consultar a inteligência brasileira e dar voz às melhores ideias. Ela nunca teve compromisso eleitoral comigo.
E nem eu peço isso de ninguém que me ajude a pensar as coisas. Ela seria disparado melhor do que esses loucos que Bolsonaro botou lá até agora. Eu pergunto, teve gente da direita que queria a Ilona lá também, né? Sim. Quem será? Um deles é o cara que vende livros. Olha que legal. O vendedor de livros queria ela O lá. rapaz que tem um carnê de pedágio desse rapaz aí que tem o mesmo sobrenome do presidente da República. Então, cereja do bolo de Ciro Gomes aqui, ó. Ilona Bexquerrazi, cotada para assumir o MEC, participou da elaboração do plano de governo do então candidato Ciro Gomes à presidência em 2018. É conservadora Olha, raiz, minha gente. é igual o Cabo da Conservadora Ciolo. raiz. Igual o Cabo da Mas Ciolo. tem mais um detalhe. Ela tem um projeto de extremo sucesso de educação básica e alfabetização. Sabem aonde, meu povo? Sobral. Sabe onde fica Sobral? No Ceará. Ceará. Sabem quem é o prefeito de Sobral hoje? É um irmão do Ciro Gomes. Sabem quem é o dono do curral eleitoral de Sobral e região? Os Ferreira Gomes. E a dona Ilona tem um projeto e dizem que deu muito sucesso, que alavancou a educação no município como um exemplo para o Brasil inteiro, o exemplo de Sobral. E antes que alguém aqui fale, isso aqui não é um dossiê, porque me parece que os dossiês têm filtro. E esse aqui não tem. Aqui, minha gente, eu só expus fatos. Eu não expus ilações. São fatos. A biografia dessa senhora é essa. Procurem, pesquisem. Vão na internet. Aqui não tem. A gente está tentando entender e tentando analisar, sim, o porquê essas pessoas estão compondo entidades conservadoras e entrando no governo Bolsonaro. Ó, o governo Bolsonaro fez alinhamento com os partidos de centro para poder governar o país. Os partidos de centro são fisiologistas? São. Os partidos de centro estiveram junto com a esquerda? Estiveram. Os partidos de centro mentem sobre o que eles são? Não. Eles são fisiologistas, sim. Eles vão para o lado que a corda pende. Eles vão para os interesses deles, sim. Mas eles não se travestem do que não são. Não tem gente dizendo lá, eu sou conservador raiz, valores, liberdade e não sei mais o quê. E na hora, o que a gente vê na prática é isso aí. Uma campanha eleitoral praticamente explícita, porque ali só tinha candidato, a Aline Sleutz pedindo votos para o Daniel Silveira, o Felipe Barros fazendo praticamente uma campanha para o governo do estado do Paraná, em cima de um evento conservador. Não vemos ali a essência do povo brasileiro. A gente não vê nesses congressos. É só teoria, livrinho, filosofia, raízes gregas, romanas, autores intelectuais, mas a gente não vê o Brasil. A essência do povo brasileiro, o conservadorismo do povo brasileiro, expresso à perfeição na pessoa do nosso presidente. A gente não vê isso nesses congressos. O que a gente vê é apenas um projeto de poder político. Somente isso. Eu mostrei para vocês a organização espelho do Instituto, como ela trabalha. Ela tem lobby, ela trabalha, ela faz política, ela pressiona os deputados, ela pressiona os senadores, ela pressiona o Congresso para aprovar os projetos dela. Não estou entrando nem no mérito. Mas quem financia tudo isso lá? Também não sei. A gente já mostrei aqui como é que é o Getter. Quem financia essa Heritage Foundation? Não sei. Mas mesmo assim, eles copiam só no papo, só na balela. Porque a prática deles é deputag, hashtag, meme, ausência do Brasil, viajando para tudo quanto é lado, fazendo um congressinho. Trabalhar que é bom? Nada. Nós temos um Senado que
tem o poder moderador do STF na mão e não tem um deputeg falando sobre isso e movendo a sua grande relevância para brigar por isso. A gente tem Hugo Carvajal delatando a sujeira toda do governo do Maduro e não vê um deputeg falando sobre isso. Mas agora a gente começa a entender, né, Renato? Agora a gente começa a entender, né? Mas viaja para os Estados Unidos para participar de marcha pela vida do Trump. Quer dizer, tá tudo errado. Tá tudo errado. O que, ó, contem nas mãos. Felipe Barros, Bia Kicis, Carla Zambelli, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Carlos Jordi, quem mais? Me socorre aí, Sérgio. Esses deputados todos, o que eles fizeram durante 3 anos e pouco de mandato? O que os qualifica para serem candidatos a um grau superior? O pouco de coisa que eles fizeram foi para promoção pessoal. O que o Felipe não consigo dizer nada que eles fizeram em prol, onde eles colocaram o país acima do ego deles. O pouco que eles fizeram foi para autopromoção. O que o Felipe Barros tem para ser governador do estado do Paraná, meu Deus do céu? Ele tem a única atividade que ele poderia ter se consagrado, ele se enterrou miseravelmente. Ele teve que levar um puxão de orelha do presidente para apresentar um projeto que... o projeto do voto impresso que ele fez era pífio. Ele dava mais poder para o TSE, assim como o projeto original da Bia Kicis. Tá? Mais poder para o TSE do que tem hoje, porque a auditoria do voto impresso ficaria na mão deles, do TSE. Tá? Pressionamos o Felipe Jimenez, que é o procurador do Mato Grosso do Sul, pressionou, conseguiram montar um projeto muito bom, mas que sabia que não ia ser aprovado. Eles não aprovaram o relatório, votaram o projeto original da Bia. Gente, deem graças a Deus que esse voto impresso não passou. Porque do jeito que estava com o projeto original da Bia Kicis, ia ser uma tragédia eleitoral para nós. Porque aí o TSE teria na mão a auditoria de tudo. Hoje a gente não teria as Forças Armadas ajudando o presidente lá, ajudando o Brasil. Entende? Então, deem graças a Deus pelo trabalho pífio que esses caras fazem. Porque, graças a Deus, não passou o voto impresso daquele jeito que estava. Era isso, minha gente. Já fomos longe demais. Desculpe o adiantado da hora, mas a gente tinha que trazer à superfície esse Brasil profundo que querem transformar o governo futuro. Porque se botarem para dentro do Congresso toda essa cambada falsa conservadora que está aí, nós vamos ter um cenário no legislativo bem pior do que temos hoje. Porque Bia Kicis, acho que se reelege. Carla Zambelli se reelege. Eduardo Bolsonaro se reelege. Aí nós vamos botar para dentro mais quem? Adriles? Daniel Silveira? Mais quem? Bom, aí tem outros que estão navegando nesse mar aí, que a gente já falou aqui, o Mário Frias, o Porciúncula, o Sérgio Camargo, que são todos ligados com essa turma, minha gente. Infelizmente. Gosto muito do Mário Frias, ele faz um trabalho muito bom. O Sérgio Camargo tem o seu valor também, nós elogiamos muito, muito aqui, mas a quem esses caras, o André Porciúncula, a mesma coisa, o trabalho deles na Secult é muito bom, esses pelo menos trabalham. Mas o que eles farão sendo ligados a essa turma quando entrarem lá no Congresso? E depois, lá na frente, quando o Bolsonaro passar, é esse tipo de conservadorismo alienígena que nós queremos para o Brasil? Sem a nossa raiz, a raiz que eles querem do Brasil, não é do padre Cícero Romão Batista, o Padim Cício. Não é do Frei Damião. É do Império. É do religião, quando eles falam em religião, é Santo Agostinho, Apóstolo São Paulo, tudo isso é religião, ok? Mas cadê a religião do povo, meu Deus? Cadê a essência popular que Bolsonaro tanto admira, tanto defende e tanto valoriza? É isso.
Sergião, Eu quero, Renato, eu quero bater palmas para você. Quero agradecer você pelo material que você expôs aqui hoje. E quero fazer um comentário e terminar com agradecimento. Ei, Sil. O que vocês tentaram fazer não funcionou. E eu quero agradecer a tentativa na tentativa que vocês tentaram fazer e não funcionou, vocês abriram outra oportunidade. Muito obrigado. O que eu tinha para dizer era só isso, Renato. eu só queria finalizar dizendo o seguinte: entre Centrão, que pelo menos é autêntico, é fisiologista, é tudo que todo mundo fala, mas Bolsonaro sabe manobrar com esses caras. Bolsonaro conhece esses caras de longa data. Bolsonaro sentou junto com eles no Congresso. Entre esse Centrão, que está fazendo a roda girar, Arthur Lira, que está mandando bem pra caramba na Câmara dos Deputados, Ciro Nogueira, que está fazendo um trabalho muito bom de articulação na Casa Civil, Flávia Arruda, que é a candidata do presidente ao Senado em Brasília. Entre esse pessoal e essa direita lixo que temos aqui, porque essa direita é lixo. Isso não é direita. Isso é um bando de gente que quer importar uma cultura americana para o Brasil e posa de bonzinho, querendo transformar o Brasil numa outra coisa que não o Brasil. Nós corremos o risco de ficarmos sem rumo com essa gente no poder. Depois de décadas dominados pela esquerda, troca a peça, entra essa direita que de direita não tem nada. Nós estamos vendo aí, com os dados que a gente mostrou, com o material que a gente mostrou. E aí, isto é conservadorismo? Não. Viva o Centrão. Gente, pessoal, obrigado aí amanhã. pela audiência Amanhã de não, sempre. sexta. Quero agradecer aí a audiência. De novo, quero agradecer ao Renato e dizer de novo: ei, Sil, Sil. Funcionou não.